Isso aqui não é uma alteração despropositada, não é que tenha diagramado diferente, mas não à toa, mama vem antes de câncer. Que antes de tudo, vocês tiveram a mama, têm a mama, ou tiveram, têm a feminilidade de vocês, e o câncer deve ser apenas um porém na vida de vocês. Deve ter sido apenas algo que aconteceu ou acontece, mas não tomar grande parte da vida de vocês. Esse talvez seja o pressuposto maior da minha apresentação, mostrar que as coisas são muito além de consultas, de ver exames, de prescrever e de tratar uma doença. Vocês são muito além do que vocês tratam. Então, iniciando as comemorações do Outubro Rosa, não por acaso essa comemoração iniciou nos Estados Unidos e tomou proporções mundiais, onde a gente vê monumentos e tudo mais que fazem alusão ao Outubro Rosa. Então vamos falar um pouco da mama, depois sobre prevenção e exames, o que a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama, o diagnóstico do câncer, como se dá, como vocês devem trabalhar isso, o tratamento, um pouco de efeitos colaterais, as dúvidas que vocês tiverem, vou estar à disposição para falar. E o papel dos grupos de apoio como esse, como os outros que foram aqui nomeados, e uma dinâmica bem particular. Bom, em torno do câncer de mama, é um órgão glandular que é hipertrofiado na mulher e atrofiado no homem, que serve para lactação. A parte científica, qualquer um bota no Google e tem a denominação. Mas a mama é algo muito além. É uma expressão da feminilidade, tá? É uma expressão de identidade. E eu tomei noção disso, foi muito interessante. Quando minha tia me ligou, eu ainda era acadêmico, ainda estava na faculdade, e ela me disse, estou com BIRADS 4. O que isso significa? Eu perguntei onde ela estava, o que ela estava fazendo e tal. Vi que ela estava num lugar seguro, eu falei, você quer que eu te diga agora? Quer que a gente se encontre? Ela, não, me diga agora. Eu falei, BIRADS 4 significa 95% de chance de você ter o câncer. Aí, tentando convencer ela de alguma coisa melhor, falei, não, tia, relaxa. A gente resolve isso, a gente trata. Hoje em dia a gente tem um avanço muito grande da medicina. Se for necessário, a gente tira. Ela tira? Se tiver alguma coisa no pinto, tira você. Ou seja, esse foi talvez o primeiro momento que eu tive dimensão do que é uma mama para uma mulher, tá? E, enfim, a gente vê que muitas vezes nós não temos a real proporção do que é. Então, é muito interessante. E quando se perde a mama, tem-se basicamente duas alternativas. Autocomiseração e autopiedade, se lamentar e arrastar isso para o longo de vida que se tem, ou se reinventar. Essa é a diferença e porquê de vocês estarem aqui. Se reinventar é uma constante. Eu tive que me reinventar várias vezes na minha vida. Eu tenho 2 faculdades, lutei, vim de uma origem humilde, trabalho desde cedo e tive que me reinventar conforme as coisas foram acontecendo na minha vida. E hoje em dia eu posso dizer que eu me tornei quem me tornei devido às dificuldades que me adviram, que vieram. Então vocês se tornaram mais fortes por isso, não tenho a menor dúvida. Recentemente eu ouvi uma palavra muito interessante de um paciente que nem é meu, mas eu encontrei numa festa e ele falou, meu filho me disse a seguinte frase, pai, você é muito melhor depois do câncer. Então, reflitam o que vocês passaram, como vocês eram e como vocês são e o quanto isso incorre em valioso aprendizado. É importantíssimo isso. Nós, como profissionais, eu me vejo depois de ter passado pelo INCA e, notadamente, eu me tornei muito melhor depois de tratar pessoas com câncer. Então, vocês, passando isso para nós, eu imagino o quanto de evolução vocês devem ter. Eu tenho histórias fantásticas de pacientes fantásticos que um dia eu vou dividir através de um livro que eu estou escrevendo. Mas é algo único, nada acontece por acaso. Então, se vocês têm isso, é para autorreflexão e projeção
randômica, acelerada de vocês. Então, O senhor não me conheceu nem a bombom, você vai botar nós duas no livro. poxa, Pior que ele conhece. quem... Eles conhecem bombom? Bombom sou eu, não. Já Viu? conheceu uma. Viu? Falta Só não eu. conhecia que era bombom. Então, essa é uma forma de reinventar-se. Você vê como essas mulheres fizeram da dificuldade uma forma de projeção. O que é o câncer? O câncer é a mutação de uma célula, pode ser de qualquer parte, nesse caso a gente está falando da mama, uma célula que mutou, teve uma alteração de DNA e daí ela se proliferou e cresceu. Através desse crescimento, ela gerou o tumor, que daí você trata, se tiver localizado, com cirurgia, radioterapia, hormonioterapia ou quimioterapia para tentar diminuir, ou basicamente com cirurgia e hormonioterapia, dependendo do tamanho do tumor. Tá? Então, o diagnóstico de câncer se dá por biópsia, como quem teve aqui passou. Então, queria que vocês lembrassem o seguinte, o que é o câncer? É um dos incontáveis desafios da vida de vocês. É uma parábola, é um parêntese da vida de vocês. E não à toa tem essa frase aqui, dificuldade é exercício do aperfeiçoamento. E quem com essa dificuldade não se tornou melhor? E o câncer é uma situação de medo, é uma situação de perigo, é uma situação de risco. Então, todos nós que temos esse diagnóstico, através desse medo, desse receio, fazemos uma reflexão sobre a vida, reflexão sobre os nossos erros, reflexões do que poderíamos ter feito diferente. Existe um trabalho que fala de pacientes em doenças avançadas, o que eles se arrependeriam, o que eles fariam diferentes. E uma das coisas que é mais interessante que eles dizem, gostaria de ter me permitido ser mais feliz. A felicidade tem que ser o cerne de todo dia, desde o momento que abrimos nossos olhos até o momento que o apagamos. Nós viemos aqui para sermos felizes. Essa é a razão mais importante de nossa existência. Tá? Os fatores de risco são riscos ambientais. Hoje em dia, o câncer é uma doença da própria industrialização, a exposição a conservantes, poluidores e tudo mais levam ao câncer. O fumo é um fator de risco. A nuliparidade, não ter filhos, já é um fator de risco, mas muitos aqui têm filhos e, no entanto, tiveram. A bombom é um exemplo desses, né? Oi? Pois é. E a obesidade. Então, existe um trabalho interessante nos Estados Unidos que só esses dois fatores, se forem anulados, reduzem 60% o risco. Tá? Mas se o risco genético estiver ali, não há o que se possa modificar, vai ter que se passar pelo câncer. E essa foto da Angelina Jolie, que teve o diagnóstico de uma mutação de BRCA e fez a mastectomia profilática, e ela tinha um risco de 70% de câncer de mama e 40% de ovário. Então, o fundamental é o autoexame, o exame clínico e a complementação através de exames de imagem. O exame clínico é o exame do médico, tá? Ele é mais sensível que o autoexame. O autoexame, como ele é feito? Primeiro, você observa no espelho, com os braços estendidos, se há alguma deformidade entre as mamas. Depois, através da elevação dos braços, essa musculatura aqui projeta a mama e essa projeção faz com que algumas regiões sejam mais expressivas e dá para se observar melhor. Depois, colocar a mão na cintura, forçando essa musculatura, trabalhando outras áreas. E depois, a movimentação circular da mama, tá? Em busca de nódulos. Em geral, dá para se fazer no chuveiro, tá? Mas não vai ficar psicótica, todo dia vai fazer o autoexame. Não, pode se fazer regularmente, uma vez ao mês. Dia X daquele mês, quando vou tomar banho, eu faço o autoexame da mama, sem nenhum problema. Essa movimentação, primeiro é circular, depois de cima para baixo, buscando alguns nódulos e a expressão. Lembrando,
nódulos não tem nada a ver com câncer. O câncer se manifesta muitas vezes como nódulo, mas o nódulo não quer dizer câncer. Ao contrário, a maioria deles são fibromas, adenomas e tudo mais, tá? Então, o exame clínico, ele ajuda em 90% para detectar o nódulo, mas a minoria das possibilidades é que o nódulo seja câncer. Então, pode ser até através, basicamente, de uma alteração de pele, descarga papilar ou alguma íngua que apareça. Mas lembrando que a grande maioria dos cânceres em estágio inicial você não detecta através do autoexame, então não é para ficar só com o autoexame, tá? O autoexame é paciente abaixo de 40 anos. A mamografia rastreia e classifica, mas não detecta em torno de 15% dos tumores. Isso é importante, tá? Por isso que muitas vezes algumas aqui passaram por uma mamografia, depois passaram por um ultrassom ou passaram por uma ressonância para avaliar melhor. Em mulher jovem, a mamografia, ela muitas vezes não detecta. Por quê? A mama da mulher jovem é muito glandular, tem muita glândula, então você tem dificuldade de diferenciar o que é glândula e o que é tumor. Então, na jovem, muitas vezes é o ultrassom ou a ressonância, se houver disponibilidade, tá? O Ministério da Saúde recomenda de 50 a 69 anos a mamografia, mas isso é muito controverso. Hoje em dia, haja visto vocês aqui de prova, tem-se uma tendência a fazer a mamografia muito mais jovem. 40 anos eu acho que já é indicado, tá? É um exame barato e acessível que não detecta 15% dos tumores, como eu disse, tá? E aí tem essa classificação de BIRADS 0. Atenção, se vocês receberam um BIRADS 0 na mamografia, não fiquem tranquilos. Significa, não sei o que você tem, preciso de um outro exame para explorar melhor. Isso que significa o BIRADS 0, tá? Então, BIRADS 0, vocês têm que correr atrás de outro exame ou uma nova mamografia, tá? E os outros classificações de BIRADS são de acordo com o risco. 1 e 2 são baixo risco, 3 vamos acompanhar e 4 risco aumentado e a partir também do diagnóstico até o 6. Oi. Oi. Quando o BIRADS 3 aparece e ele está calcificado, mas deu benigno tanto na mamografia quanto na ultra. Certo. Eu tenho que me preocupar? Já fez. Já fez 2 exames. BIRADS 3, 6 meses. Já não esquece mais. 3, 6. BIRADS 3, exame em 6 meses. Então, o ideal é que repita esse exame em 6 meses. Exatamente. Mas, claro, você acompanha ali se teve alguma alteraçãozinha, entendeu? Mas, ao pé da letra é isso, tá? E você já fez 2 exames, os 2 fortaleceram na mesma... Oi? Eu estou mais pectonizada na mão esquerda. E eu tenho um nódulo na mão direita que deu BIRADS 3 calcificado. Né? E aí o médico falou que deu como benigno e falou para eu não me preocupar com ele. Não. Só para eu tenho que... Faz em 6 meses. Faz de 6 meses. Isso aí eu não abriria a mão de fazer em 6 meses, não. Até para você ver se isso aumentou ou diminuiu. Se está estável, continua BIRADS 3, 6 meses. 6 meses. Se pulou para BIRADS 2, aí você pode aumentar o espaçamento, tá? Quando estiver em BIRADS 3, 6 meses, tá? Então, a gente já falou um pouco das alterações. Quando tem-se o diagnóstico, faz-se aquela miríade de exames que vocês fizeram, tomografia, cintilografia e tudo mais, para saber qual a extensão da doença, né? E o tratamento e suas consequências. Cirurgia, basicamente, a gente vê que tem alguma alteração quanto a edema, principalmente quando é feito o esvaziamento axilar. Por isso que o cirurgião tenta ao máximo não esvaziar a axila, por conta desse efeito colateral do edema no braço. Ele tenta ao máximo, se tiver a possibilidade de não haver comprometimento na axila, ele vai fazer só uma biópsia ali. Tá? Então, por isso, por esse efeito colateral do edema, que muitas vezes se torna incapacitante pela dor e pela execução das tarefas, que é evitado o esvaziamento axilar. Quimioterapia, a grande maioria de vocês já passou, náusea, vômitos, febre, algumas internaram com febre, minha dentista lá internou com febre. Então, várias pessoas já passaram pelos efeitos colaterais. Então, a gente sabe bem o que eles são, mas hoje em dia isso é muito mais bem controlado através da quantidade de medicações que a gente consegue fornecer e o INCA consegue fornecer
com alguma competência. Radioterapia. Radioterapia, atenção, basicamente é o seguinte, não se deve expor ao sol. Fez radioterapia, isso é uma queimadura através de um elemento radioativo que direciona a queimadura para o tumor, mas também queima a pele. Então não pode ir ao sol, senão isso é potencializado, aumenta a queimadura. Então se hidrate bem, se necessário passa um hidratante, tá? Mas pelo menos durante 6 meses evite exposição solar, porque a radioterapia faz efeito a longo prazo. Pelo menos 3 meses a radioterapia ainda está fazendo efeito, tá? Hormonioterapia, que é o tamoxifeno e o anastrozol, que muitos de vocês tomaram. Tamoxifeno em geral pode dar edema de membros inferiores, pode dar insônia, pode dar fadiga, calores, é normal. Mas pela insônia, o que a gente recomenda é tomar o tamoxifeno à noite, que em geral não altera tanto esse efeito de insônia, tá? O edema, basicamente, alguma atividade física a gente recomenda. O anastrozol, em geral, dá dores articulares muito presentes e um risco maior de fratura. Então, atenção, quem está tomando anastrozol tem que tomar cálcio, complementação com cálcio, tá? Pode ser através da alimentação ou a suplementação com cálcio. Sim. Sim, também. Mas por isso você veio aqui para eu te apresentar isso. A suplementação de cálcio provavelmente você ainda não necessita, porque você é relativamente jovem. Não sei se através dos exames de imagem ele viu que você ainda não necessita. Mas o ideal é você já tomar... Oi? Deixa eu ver. Ela ficou feliz, mas ele não pensou que você é. Oi. Eu faço do sistema. Eu comecei às 18, não me adaptei, passei para meio-dia, não me adaptei, agora é às 7 da manhã, mas continuo com insônia. Passa às 22. 10. 10 da noite. Eu acho que vai te fazer um efeito melhor. Depois me diz se isso deu efeito ou não. Sim, eu estava dessa forma, tentando, fiquei de manhã, era para eu não esquecer. Mas agora eu botei até o relógio do meu celular, todos da casa, todos os celulares que tem na casa, eu botei às 23. Que aí eu tomo. Melhorou? Dormir. Viu? Aí eu começo na época o mágico, ontem eu estive com o mágico para me liberar. Ele não quis dar continuidade na receita, eu tomava o tamoxifeno com um diazepam à noite para dormir. Mas aí ele não quis dar continuidade à receita do diazepam. Do oncologista, né? E eu tenho o diazepam, eu tomo ele, mesmo assim, a insônia... Qual é o principal efeito colateral do diazepam? Amnésia, tá? Tem. Pois é. Quanto tempo você já toma o diazepam? Desde o início do tratamento, há um ano. Tenta desmamar do diazepam, tá? Porque o diazepam vai te dar muita amnésia ao longo do tempo. Então tenta evitar, faz essa mudança, vai tirando aos pouquinhos desse diazepam, tá? Não tira de uma hora para outra, não. Se estiver um pouco mais ansiosa, toma ele, tá? Tomava o ansiolítico, o fluoxetina. Uhum. Aí, não sei se foi a Bia ou a Kika que comentou, ela comentou que fazia mal, que eu não poderia misturar. Aí eu fui ler, né, que a fluoxetina, ela corta o efeito do tamoxifeno. Sim, reduz. Qual um ansiolítico? Não, tem alguns ansiolíticos, agora não me vem à cabeça, mas tem um ansiolítico, inclusive, que tem no INCA, que não tem efetividade. Eu tomo estilóxido. Começa com C, eu não lembro. Citalopram, exatamente. Citalopram, ele não tem tanta ligação. Ótimo, o Stilnox é excelente, que não tem o efeito colateral da amnésia, ele é um indutor hipnótico do sono, ele atua na primeira meia hora. Então ele faz assim, aí você dorme e depois seu organismo que faz o restante do efeito. Ele não faz amnésia. Não, mas também em compensação eu falo coisas que eu não sei nem o que eu tô falando. Ah, é? É isso, hein? Olha, eu passo vergonha dentro de casa. Eu já falei com meu marido de esconder a chave da
Eu acho que isso não é da medicação não, hein? Eu acho que isso não é da medicação não. Meninas, vamos deixar o doutor Marcos fechar, que a gente vai ter o nosso tempo de bate-papo, incluindo a doutora Alessandra, que também vai estar aqui para tirar dúvida da gente, principalmente sobre fisioterapia, linfedema também, beleza? Beleza. Vamos lá. E a imunoterapia, que é muito nova, mas ainda não tem uma boa aplicação dentro do câncer de mama e a terapia-alvo. Agora vocês entendem o porquê do drama do câncer. Você tem um câncer. Aqueles médicos que muitas vezes, antigamente falavam, você tem um câncer e só faltava chamar o padre. Isso são palestras da década de 70. São palestras, não, são cartazes da década de 70, que mostram como era abordado o câncer. Então, cuidado com os charlatães, defenda-se do câncer, enfim, tem algumas muito piores que essa. E aí vocês entendem o estigma que foi criado. Tá? O câncer, de onde eu venho, minha origem é portuguesa, chama-se o câncer de um malzinho ruim, ou seja, é uma coisa que é má e ainda é ruim. Então, vocês veem o quanto isso é impactante na sociedade. E hoje em dia, as apresentações são muito diferentes. Essa aqui, por exemplo, que mostra as mulheres com laço rosa como lutadoras, que basicamente vocês são. Então, levando essa palestra aqui, mama com câncer é igual a reinventar-se. Bombom tá lá. Bombom tá aqui, ó. Ó. Pois é. Esse é o segredo. Reinventar-se. Nada é por acaso. A gratidão aumenta a sensação de bem-estar psicológico e somático. Foi feito um trabalho em que separou-se os pacientes basicamente em dois braços. Esse braço escrevia lamentações, situações de dificuldade, situações negativas. Esse braço escrevia situações de gratidão, agradecimento, felicidade, situações que os elevaram. Esses pacientes aqui tiveram durante meses resultado disso, porque as ressonâncias numa região específica do cérebro, que é o lobo pré-frontal, por meses ficou ativa nessa região pela atitude de agradecer, pela atitude de felicidade. Então, a gratidão, ela aumenta a secreção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, que pode fazer artificialmente pela fluoxetina, mas isso é muito menos prazeroso, porque tudo que vem com dificuldade vem com maior alegria e duração. Pode distribuir uma folha? Vocês vão receber uma folha e a gente vai fazer uma pequena dinâmica entre vocês. Vou pedir para passarem a folha aí, tá? E a música que vocês estão ouvindo aí é desse cara aqui, ó, Ludwig van Beethoven, tá? Exatamente. É interessantíssima a vida dele. E eu trouxe essa música que vocês estão ouvindo não por acaso. Nada é por acaso. Beethoven. Vou falar que esse Beethoven estava me dando até um negocinho do som aqui, ó. Eu estou escutando aquela coisa toda. Beethoven, ele, ao final da vida dele, ele tornou-se surdo. Surdo. Vocês imaginam o que é para um músico tornar-se surdo. Ele escreveu melodias interessantíssimas. E durante esse período que teve surdo, ele ficou recluso, porque vocês imaginam as pessoas sabendo que um músico está surdo, ele ficou condenado, como várias pessoas, como vocês devem ter, está com câncer, está ruim. Então, ele se tornou recluso pela situação dele, e ia para a selva, lá em Viena, e lia as partituras que ele gostava, de Chopin e tudo mais. E ele dizia que na cabeça dele, ele ouvia esse próprio som das partituras que ele lia, porque ele não podia mais ouvir. Então ele saciava a sua fome de música lendo. Nessa parte, ele começou a escrever. E ele escreveu essa sinfonia que vocês estão ouvindo, que é tida como das mais belas
obras de arte feitas pelo homem. É a 9ª Sinfonia de Beethoven. Quando ele apresentou essa sinfonia no Teatro de Viena, ele apresentou de costas e pediu para que não seguissem a regência dele. Afinal de contas, ele não estava ouvindo. Seguissem o que estava escrito. E ele continuou de costas quando finalizou a regência. E aí o músico pediu para que ele voltasse a olhar para a plateia, para que ele visse uma das maiores ovações do Teatro de Viena. Então ele foi aplaudido de pé quando apresentou aquilo. Pouco tempo depois eles partiram. Se vocês acham que vocês perderam a mama, vocês perderam tudo, imagina um músico que perde a audição. Então, por isso que eu trago esse exemplo para vocês. Se reinventem, se ressignifiquem, porque nada é patente. Vão haver várias pessoas que vão te dar um muro. Você simplesmente o contorne. Vocês observam o cirurgião que operou recentemente o presidente, ele tem aquela deformidade. E disse que quando caiu de um cavalo, um médico falou para ele que, ele falou, claro, do sonho dele de ser médico, e teve uma paralisia quando caiu do cavalo, e o médico falou, acho melhor você procurar outra área. Ele chegou arrasado em casa, e acho que o avô dele falou, não se preocupe, você vai realizar sua vontade, seu desejo. Esse médico entendia de doenças, mas não de pessoas. Lidar com pessoas é algo muito mais profundo, é conhecê-las na sua intimidade. Alguns que estão aqui sabem o porquê de eu dizer isso. Em uma consulta de muitas vezes 10 minutos que eu tinha, foi interessantíssimo, uma paciente que eu peguei numa condição de gravidade e ela depois chegou no consultório e eu perguntei, depois de tirá-la dessa condição de gravidade, o que você fez? Fiquei em casa. E eu falei para ela, você acha que eu te tirei do hospital para você ficar em casa? E a filha dela me agradeceu até hoje, e me agradece até hoje, pela forma como eu analisei a situação. Então, se a gente faz o máximo por vocês, é para vocês viverem, para a família de vocês, para cada um dos que estão à volta de vocês. Nós somos fonte de inspiração, seja do menor ao maior, todos somos importantes na peça da vida. Então, usem isso, que isso leve a vocês para casa e lembrando que a paz mais difícil é a paz interior. Essas que vocês devem buscar. Você não deve buscar no semelhante de vocês. Vocês devem buscar em vocês mesmos. E a paz se faz pela gratidão. E não por acaso tem um coração aqui, porque sempre que você clica saúde no Google, você observa como imagem o coração. Então, coração, amor é sinal de saúde, tá? Então, lembre-se sempre dessa frase, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Tenha o tesouro de vocês em coisas fortes, na família de vocês, em tudo que vos importa realmente, em tudo que vos ressignifica, em tudo que vos faz crescer. Lembre-se sempre disso. E aqui a gente vai fazer uma pequena dinâmica a vocês que têm a folha. Tá? A gente acabou a parte científica da palestra e a gente vai fazer uma dinâmica pequena com vocês. Todo mundo tem a folha 4 aí? Então, queria que todas vocês balançassem essa folha com muita força. Isso, com muita força no alto. Exatamente. Tá, ok. O que vocês notaram com esse barulho das folhas? Que a união faz a força. Barulho? Ruído. Ruído. Ruído, muito ruído, né? Algo que atrapalha. Então, isso é o câncer. É a desorganização, é o barulho, é o tumulto, tá? E aí, eu queria pedir para que vocês
essa folha, vocês amassassem. Amasse essa folha e ao amassar, vocês vão vendo esse barulho e apertem o máximo possível essa folha, como tudo que vos fez raiva, trauma e dificuldades durante o tratamento. Aperte o máximo possível essa folha, tá? De exame de sangue, né? Ixi! Oh. E agora vocês vão abrir essa folha. Bem devagarinho. Vocês estão vendo quantos vínculos tem na folha de vocês? São as situações de raiva que fizeram na alma de vocês e o quanto fizeram vocês crescerem. Essas dificuldades, tudo que vocês passaram. Abram bem a folha, abram, máximo. Ih, que dificuldade. Essa ainda está na dificuldade. Minha alma está aqui muito Exatamente, tentem esticar o máximo possível. Que bonito. E agora vocês vão ver o centro dessa folha e, com a folha aqui, tentar empurrar para esse buraco com a outra mão, tá? Faz assim com a outra mão, aqui está a folha, coloque a folha e empurrem. Exatamente. Não, isso, pode ser. Exatamente, a partir do centro. Exatamente, como ela fez, mostra assim, exatamente. Exatamente, isso. Assim, como ela fez, aponta você, levanta, é isso, ela fez assim. Exatamente. Todo mundo conseguiu. Isso. Todo mundo conseguiu fazer? Então, eu queria que... É sorte, não tem problema não. Eu queria que vocês lembrassem de coisas muito boas na alma de vocês. Vocês passaram pelo negativo, vocês colocaram na folha e agora vocês lembrassem de coisas muito boas na alma de vocês. De gratidão, de alegria, de felicidade, de crescimento, de desenvolvimento. E como a vida é uma roda, vocês passassem a flor de vocês para o seu semelhante. Queria que vocês passassem entre vocês. E aí tem que dizer, digam entre vocês o que vocês pensaram. Qual é a palavra? Gratidão, alegria, felicidade. O que vocês lembraram? Quais as palavras vocês lembraram de passar os... Aham. Exatamente. E eu queria que essa palavra que você passou para o seu semelhante fosse a palavra que regesse a vida de vocês a partir de agora. Porque tudo que você deseja para o seu semelhante, você recebe em maior dose. Então, pensem nisso, lembrem-se disso e muito obrigado a vocês.